Em nome do Senhor Jesus, abra sua Bíblia comigo na carta de Judas. Judas só tem um capítulo, amém? Carta de Judas é uma antes do livro do Apocalipse, amém? Lá no finzinho da sua Bíblia, uma carta antes do Apocalipse está a carta de Judas, amém? Esse Judas aí não é Iscariotes, não, meu irmão. Esse Judas aí é o irmão de Jesus, um dos irmãos de carne de Jesus, tá? Assim como Tiago. Esse Tiago que está na Bíblia também é irmão do Senhor, Judas também é irmão do Senhor, tá bom? O Iscariotes já se bandou lá para você para onde? Amém? Judas, capítulo de número 1, só temos um capítulo mesmo. Verso de número 5, amém? Judas, capítulo 1, verso 5, diz assim: Eu quero lembrar vocês, irmãos, embora vocês já estejam cientes de tudo e de uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois aqueles que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguiram após outra a carne, e são colocadas como exemplo de fogo eterno, sofrendo a punição. Amém? Aqui tá bom. Carta de Judas, irmãos, ela é uma pequenina, né? Um capítulo só. Ela tem aí 25 versos, 25 versículos, mas ela é riquíssima. E aqui nessa passagem, como você acabou de ler junto comigo, tem uma coisa muito séria. Diz que a carta está dizendo assim para nós, está dizendo para a igreja: olha, eu quero dizer para vocês uma coisa que vocês já sabem, algo que vocês já conhecem, então só quero repetir. E é sobre o que eu quero falar, que está dizendo aqui? Que Deus, na sua bondade, tirou o povo do Egito. Deus, na sua bondade, tirou você do mundo. Deus, na sua bondade, salvou a sua vida. Deus, na sua bondade, te libertou do império das trevas, amém? O povo que foi liberto do Egito, irmãos, foi o povo de Moisés naquele dia. Mas isso aqui é uma linguagem profética, amém? É uma linguagem profética, tanto era naquele dia como é hoje. Então, quem é o povo que Deus libertou? Somos nós, amém? Ele está falando conosco. Ele está falando conosco usando um exemplo antigo. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém? Então, é colocado assim: olha, vocês têm que sempre se lembrar do que foi que aconteceu com o povo. O povo que Deus libertou do Egito. E depois ele destruiu o povo que ele mesmo libertou. Por quê? Porque eles se tornaram descrentes, eles se tornaram idólatras, eles se tornaram adoradores de si mesmos, adoradores do maligno. Então aqui, irmãos, se nós ficássemos só nisso daqui, eu vararia a noite com você a respeito disso. Por quê? Porque se aquilo aconteceu naquela época e está aqui, ele fala também de Sodoma e Gomorra, que foram cidades da época lá de Gênesis, mas que foram colocadas como exemplo de destruição. Então Judas, ele pega exemplos antigos de coisas que aconteceram para falar conosco de coisas que podem nos acontecer. Então parece que é meio estranho, na cabeça de muitas pessoas que não conhecem o Deus revelado na Bíblia. Ele tem um Deus na cabeça dele, inventou um Deus e bota para frente. Ele não conhece e nem procura muito conhecer quem é esse Deus que eu estou cantando. Quem é esse Deus que eu venho aqui? Para que não fique simplesmente uma colocação religiosa, amém? Não fique simplesmente um pensamento religioso. Jesus precisa, da nossa parte, que ele seja conhecido. Nós precisamos conhecer a Jesus, amém, irmão? Jesus sabe tudo de você, mas como é um relacionamento entre duas pessoas, você tem que saber tudo sobre ele.
Porque senão você fica errando o alvo, errando o alvo, errando o alvo, errando o alvo. Amém? Então nós temos a palavra de Deus na mão, não é porque é gostoso ter uma Bíblia lá e tá aí, né? Mas não, a Bíblia tem que ser, ela tem que passar para dentro de você. Você tem que tomar as atitudes e fazer segundo a palavra. Então ele fala assim, ó, Deus na sua bondade e misericórdia libertou o povo do Egito. Mas o mesmo povo que ele libertou, ele mesmo destruiu. Por quê? Porque o povo se rebelou contra ele. O povo que ele libertou se rebelou contra ele. Aí vem você e eu falo assim, essa é uma história muito fogo mesmo, essa história aqui é pesada, mas eu não tenho nada a ver com isso não, porque eu sou do Senhor e tal. E aí aqui diz, irmão, claramente, que por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque eles se tornaram descrentes. Eles se tornaram, eles começaram a chamar Deus de mentiroso. Eles abandonaram a fé no Deus que os libertou para dar lugar à incredulidade. Irmãos, fé e incredulidade são duas coisas tão simples e que parece que quanto mais as coisas se tornam simples, mais a gente não dá. Mas foi por isso que eles foram todos destruídos, ficando só alguns para passar para a terra prometida com Josué. E, por exemplo, a palavra diz em Romanos, irmãos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então aqui tem uma receita formidável. Você tem que se ocupar em ouvir o quê? A palavra de Deus. Seja ela no seu celular, numa música, na Bíblia gravada, lendo, conversando com alguém a respeito de Deus. Isso alimenta a sua fé. Mas da mesma maneira, irmãos, que a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também está vindo pelos nossos ouvidos. Porque parece que nós temos a paixão de sentar com gente que não quer nada com Deus. E hoje eu não quero falar sobre as pessoas do mundo, amém? Eu não quero falar sobre os ímpios, sobre aqueles que não têm conhecimento de Deus. Eu quero falar sobre os crentes que estão como povo que Deus libertou, dando voltas e cantando para os seus bezerros de ouro. Amém? Tudo que eu falar aqui, eu não estou falando das pessoas do mundo. Pessoas do mundo, amém, irmão? Você está entendendo? Eu estou falando do estilo de vida que a gente tem adotado, onde a gente está vivendo uma vida comum. Não há temor do Senhor. Parece que Deus, domingo a gente vai lá e resolve esse negócio. Isso está ficando muito perigoso. Para você ter uma base, se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. O Salmo de número 1 fala do bem-aventurado homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ele medita nela de dia e de noite. E a Bíblia diz que esse homem vai ser protegido, vai ser próspero, e ele vai estar sempre na frente. Por quê? Porque ele prioriza Deus. Ele quer o Senhor. Ele não quer que Deus entre na sua vida para acompanhar os processos e os projetos que ele tem. Não, ele quer receber os projetos de Deus. Amém? Ele quer executar o que Deus deseja. Ele não quer desejar uma coisa e pedir que Deus assine para ele. Como vocês estão entendendo? É muito diferente. Muito diferente. E ele fala que, Paulo diz lá em Timóteo, capítulo 4, assim, que o Espírito Santo revelou uma coisa para ele. E diz assim, o Espírito Santo revela expressamente, o Espírito Santo diz expressamente que nos últimos dias, muitos apostatariam da fé. Muitos abandonariam a sua fé, teriam a sua fé enfraquecida, a sua fé ruída, como uma erosão que vai batendo água num pilar, daqui a pouco ele vai se dissolvendo. Como? Por obedecerem ensinos de espíritos e doutrinas de demônios. Muitos perderiam a fé, muitos enfraqueceriam na fé, por obedecerem ensinos de espíritos e doutrina de demônios. Aí você fala dentro da igreja, mas não tem nada a ver com isso não, nós somos crentes, a gente é crente, aleluia, eu sou crente, aqui todo mundo é crente. E a gente não consegue nem sequer entender o que está dizendo. Porque quando você ouve uma frase dessa, a sua mente procurar, se eu estou fazendo pacto com alguém, não. Então isso aí não é comigo não, estou livre disso. E você não entende o que é um ensino de espírito. Você não sabe que é uma doutrina de demônio. Você pensa que talvez uma doutrina de demônio é se entregar a uma religião
que adora Satanás, que tem uma igreja que tem a igreja de Satanás lá em São Paulo, e eu não congrego lá, não tem nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com aquela religião que faz sacrifícios para demônios, então não tem nada a ver com isso. Você sabe o que é na Bíblia uma doutrina de demônio? Não tem nada a ver com essas coisas que eu acabei de dizer. Doutrina de demônio, irmão, é toda a doutrina que não é a doutrina de Cristo, mas que se faz passar como se fosse doutrina de Cristo. É o que a palavra de Deus, irmão, ela vai nos dizer, um dos textos muito conhecido aí dos irmãos, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz a seguinte coisa, veja só: não é de se admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, e também os seus ministros se transformem em ministros de justiça. Essa é uma carta que foi enviada à igreja, essa não foi enviada para o bar, amém, irmãos? Não foi enviada lá para o prostíbulo. Paulo enviou essa carta para a igreja. Então ele estava falando com quem? Ele estava falando com a igreja. Então onde é que estava acontecendo isso daqui? Estava acontecendo na igreja, como hoje. Pessoas que se introduzem no meio das comunidades da igreja, e ele nem tem ideia muitas vezes para quem é que ele está trabalhando, porque tudo que ele fala é uma doutrina demoníaca. Por quê? Porque ele torce a verdade da palavra, ele não conhece a palavra. Então, irmão, isso aqui nos leva a um nível tão sério de vida, mas tão sério e tão complicado, que dá para dizer a seguinte coisa: irmão, se você não sabe o que você está falando, não fale. Ora, adora, abraça o irmão. Nós não fomos chamados, irmãos, para dar as nossas opiniões sobre Deus. Nós não fomos chamados para, eu acho que deve ser mais ou menos isso. E aí você conversa com as pessoas e você está lançando uma palavra que é a sua maneira de ver a sua vida. E não é o que Deus disse na sua palavra. Quantos estão entendendo, irmãos? Irmão, nós somos um povo da Bíblia, nós não somos um povo da opinião. Por isso que cada um de nós tem uma Bíblia. Nós não temos uma Bíblia para aparecer aqui com o livro na mão e ficar socialmente aceito por uma comunidade. Você tem a Bíblia para estudar, para meditar nela, para buscar Deus através das verdades contidas nela. Para que você possa também, além de conhecer o Senhor pela palavra de Deus, ordenar as atitudes, comportamentos, sentimentos e pensamentos da sua vida. Porque senão, muitas vezes sem saber, você é um propagador de doutrinas totalmente erradas. E você está enchendo a cabeça dos outros com a sua opinião. Aí, irmão, o caminho não é o caminho de Deus, é o seu. O que é o ensino de espírito, irmão? O que é o ensino de espírito? Você vai ver aqui hoje comigo. Os espíritos demoníacos, irmão, os espíritos demoníacos, eles trabalham de comum acordo com a alma do homem não regenerada. Os espíritos demoníacos, eles trabalham de comum acordo, ele trabalha ligado à alma humana que não foi entregue a Jesus. Aonde que está escrito isso aí na Bíblia? Efésios capítulo 2, diz que nós, antes de conhecer Jesus, nós que não entregamos as nossas vidas para Jesus, o que acontece? Nós andávamos mortos em nossos pecados, e não somente mortos nos nossos pecados, mas nós andávamos sobre o controle. Nós andávamos guiados, ensinados e controlados pelo príncipe da potestade do ar. Sabe quem é o príncipe da potestade do ar, irmão? É o Satanás. Então a Bíblia diz claramente, irmão, todo homem, todo ser humano que não entregou a sua vida ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está morto e é governado por espíritos malignos. Pode ser a pessoa melhor que você conhece na vida. Porque aqui é o grande engano de Satanás, irmão. Esse é o grande engano de Satanás. Nós acabamos de ler que ele agora, ele não é um bichão preto que voa, um vulto cheio de chifres na cabeça, olho vermelho, não. Ele está vestido de luz. Ele está vestido de luz. E o que é estar vestido de luz? Luz é sabedoria própria. Luz é sabedoria humana. Luz é inteligência humana. A iluminação humana. A sabedoria humana, diz o apóstolo Tiago, é primeiramente terrena, animal e demoníaca.
A sabedoria do homem, a inteligência do homem, única, exclusivamente humana, ela é terrena, animal e demoníaca. Ela é terrena, ou seja, ela é desse mundo, ela participa e deseja as coisas desse mundo. Ela é animal. O que é animal? Ela é cheia de desejos, ela é carnal, ela é cheia de vontades. O que a impele, o que a direciona é a carne, a sua vontade. E demoníaca. Com o povo, a única pessoa que não está mais debaixo do governo de Satanás é a igreja. Mas não é a igreja marca, não é a igreja de denominação, não é a igreja que está ali, é a igreja que eu estou falando, é a igreja espiritual, amém, irmão? Estou falando de placa, não. Eu estou falando aquele que a Bíblia diz assim, Deus conhece os que são seus. Aquele que tem a marca do sangue de Jesus na sua vida. Aquele que tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo que ele raciocina, tudo que ele projeta, tem como viés, como glorificar a Deus, e não como glorificar a mim mesmo. E não como eu vou sair levando vantagem disso aí que eu vou fazer. Quantos estão entendendo? É uma vida entregue. É uma vida que foi dada para Cristo. Esta é a composição da verdadeira igreja. Não pessoas que vêm aqui, lá ou onde for. Quantos estão entendendo isso aqui? Não pessoa que tem a crença. Não é a pessoa que tem a crença. Eu acredito em Deus. Não, eu sou entregue a Deus. Eu confiei a minha vida e tudo mais a Deus. Os passos que eu dou são segundo o conselho do Espírito Santo, até porque eu estou querendo. É muito diferente. Quantos podem me entender até agora aqui, amém? Ele vai falar, irmãos, a palavra vai falar para nós, então, que esses caras aqui já estavam no meio da igreja faz tempo. Você pega Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3, você vai ver como a igreja estava invadida. Das 7 cartas enviadas para 7 igrejas, só uma igreja, a igreja de Filadélfia, estava bem. As outras 6 tinham sido contaminadas e comprometidas de alguma maneira. E nos dias de hoje, nenhuma daquelas igrejas existe mais. Hoje as pessoas fazem viagem de arqueologia para saber onde que era a igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Laodiceia, porque elas não existem mais. Vocês estão entendendo? Assim como a igreja não existe mais no coração de muitas pessoas. Eu já tenho falado aqui, irmão, a igreja não é uma quarta pessoa da Trindade. Trindade é 3. A igreja não é uma coisa que você tem que aguentar, porque você ama mesmo é Jesus. Eu amo Jesus. Não, a igreja é uma coisa que eu tenho que aguentar. Você está muito errado, está vendo? É um povo que não tem a cultura de ler a palavra de Deus e meditar e buscar o Espírito Santo. Então ele acha que a igreja é um tipo de fardo, é um tipo de peso que ele tem que carregar, mas o bom mesmo é Jesus. Irmão, um dos nomes da igreja é corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo congrega na igreja, Ele é a própria igreja. A igreja, irmão, o endereço verdadeiro da igreja não é o Albuquerque Lins 585. O verdadeiro endereço da igreja real é Jesus. Jesus é o endereço da igreja. Então a igreja não é uma coisa que você tem que carregar como um saco de tijolos, porque você ama Jesus. Você está totalmente errado. Você está totalmente fora se alguém pensa assim. A Bíblia, quando a Bíblia vai dizer, quando Jesus vai dizer, ele fala que a igreja dele é santa, sem ruga, sem mácula. Jesus ama a igreja, porque é o corpo dele mesmo. É a manifestação de Jesus na terra, se chama igreja. E eu que eu estou falando igreja, eu repito sempre, não é CNPJ, não é organização humana. É o povo salvo de Deus. Não somente nesse tempo, mas no tempo que já foi e no tempo que vem. É a igreja dos primogênitos arrolados no céu, como diz a palavra. Amém, irmão? Você está entendendo isso aí? E aí Jesus diz o quê? Quando ele fala da igreja, Mateus 16. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, das trevas, da morte, não prevalecerão contra ela. A igreja, irmão, é indestrutível. Nunca ninguém conseguiu destruí-la, e jamais vai conseguir. Sabe por quê? Porque ela é a extensão dele mesmo. É a extensão de Jesus mesmo. Jesus é indestrutível. Mas por que muitas pessoas têm abandonado as coisas? Volto lá no texto. Por obedecerem ensinos de espíritos e doutrinas de demônios. Veja, irmão, um ensino e uma doutrina. Preste atenção nisso. Por que Paulo não falou assim para Timóteo? Timóteo, nos últimos dias pessoas vão abandonar a fé, porque eles vão ficar possuídos pelos demônios. Não é isso que está dizendo. Amém? Não está falando que eles estão possuídos pelos demônios. Não.
e que eles estão falando, obedecendo a ensinos e doutrinas. Sabe o que é ensinos e doutrinas? Sabe o que está falando para nós? Que ensinos e doutrinas não tem como você expulsar. Sai daqui, em nome de Jesus, põe a mão na cabeça de alguém. Ensinos e doutrinas precisam ser desmontados, desmascarados, revelados. Você tem que entender aquilo que é de Deus, é o discernimento do Espírito. Aquilo que vem de Deus é aquilo que é do homem, que é carnal, que é humano, que é demoníaco. Ensinos e doutrinas, quando ele entra, irmão, você tem que desmontar, você tem que desfazer ele na mente das pessoas. Quantos estão entendendo isso aqui? Por isso, muitos continuarão até o fim da sua vida obedecendo isso, porque ele nem sabe que ele está debaixo disso, porque é tão bem feito, porque doutrinas e ensinos, não é, irmão, que Deus colocou, sabe, que o diabo colocou que você vai fazer um sacrifício ali depois, não, ele vai deixar você na igreja, pensando tudo ao contrário, pensando mal do seu irmão. Quer ver uma coisa? Ensinos de Espírito, por exemplo, a respeito de comunhão, a respeito de igreja, qual é o ensino de Cristo? Qual é o ensino de Cristo? Ame o seu irmão, perdoe o seu irmão, suporte o seu irmão, conduza o seu irmão, alimente, amém? Todos sabem disso. Se esse é o ensino de Cristo, qual seria o ensino de demônios? Para de falar com o seu irmão, sai daqui, vai embora, sai lá, não conversa, não tem comunhão, se afasta, sai fora. E o incrível, irmãos, é que muitos irmãos têm obedecido a ensinos de demônios. Porque Jesus falou, irmão, não tem jeito de escapar da palavra, irmão. Diz o Salmo, para onde eu me ausentarei do seu Espírito? Você não tem para onde correr de Deus. E se você tentar, irmão, a hora que você acabar a corrida, Ele está lá, bem na sua frente. Irmão, em nome do Senhor Jesus, responda para mim, de quem é a ideia do abandonar o irmão? Fala para mim, irmão. De quem é a ideia de abandonar a esposa, de abandonar o marido, de abandonar o irmão, de abandonar a congregação, de abandonar o bem que se deve fazer ao próximo? De quem é essa ideia, irmão? É de Deus, é Deus que mandou. Mas nunca, porque Deus não volta atrás na sua palavra, não volta. Você quer ver mais uma? De quem é a ideia, irmãos? De quem é a ideia? Olha só o que Jesus fala. Não é só o irmão, não. Você deve amar até o inimigo. Ele disse isso, sim ou não? Ele disse, não disse? O que a gente está fazendo? A gente está se afastando do inimigo e a gente está se afastando dos nossos amigos. Os nossos amigos de longa data, gente que a gente conhece, gente da nossa... Gente, por quê? Por que você está se afastando, irmão? Ah, não sei, desanimei, eu desisti, eu estou aborrecido. Mas cadê o Espírito Santo? Irmão, isso que eu me pergunto todo dia. Aonde está o Espírito Santo nas nossas vidas? O que foi feito disso, irmão? O que foi feito dele? Numa geração de gente fraca, que quebra a aliança por causa de nada. Ô, seu Mário, o que fizeram para o senhor? Ah, não fizeram nada, é que eu estou me sentindo estranho. Sabe por que você está se sentindo estranho? Porque você está vazio do Espírito Santo. Mas você não quer dizer na frente do espelho o lixo de vida espiritual que você talvez leva, que eu estou levando, que alguém está levando. É mais fácil fazer o quê? Botar na conta do Jadson, botar na conta da Michele, botar na conta da Fabielle, bota na conta de alguém, para alguém ser culpado. Fazendo isso, você está obedecendo o quê? Uma doutrina demoníaca, sabe por quê? Sabe quem é que bota na conta dos outros aquilo que faz? O acusador. O Apocalipse chama Satanás de acusador dos irmãos, que nos acusa de dia e de noite. O acusador dos irmãos. Irmão, como que Satanás tem entrado no meio das igrejas? Através de um táxi chamado crente. Ele chama o Uber, entra dentro de você, e você vem para cá fazer o quê? Botar a culpa em alguém. Então eu quero dizer para você, amado, em nome do Senhor Jesus que está aqui, todos que estão vendo e vão assistir isso aqui, irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo, você e eu não temos saída, a não ser que você vá abandonar a fé, a não ser que você esteja apóstata, a não ser que acabou mesmo para você, e você precisa de um grande milagre do Senhor para reavivar o seu espírito, porque tudo isso, irmão, é mentira, e um dos nomes de Satanás é o quê? Pai da mentira. Que parece que as pessoas cismam, que eu estou cismado que o Caio, esse dia eu passei o Caio, não sei, eu acho que ele não gosta de mim, não me ama. Quem disse isso para você?
Quem foi que falou nos seus ouvidos isso? Está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Porque o Espírito Santo não foi. Porque se Jesus fala para nós amarmos o inimigo, e o Espírito Santo me fala assim, olha, ô Cristiano, a Fabielle odeia você. Para mim é fazer o quê? Qual o efeito que ia fazer em mim? Eu ia colocar mais amor em cima da nossa relação. Eu não ia me afastar. Vocês estão entendendo, irmão? Não dá, você não tem saída, eu não tenho saída. A resposta é só uma: a apostasia, o enfraquecimento, o deterioramento, a erosão, a destruição, a dissolução da fé e do amor. Por isso que Jesus falou, porventura quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Por isso que está escrito na palavra, irmãos, que o amor de muitos se esfriaria. São palavras proféticas. Isso já está acontecendo. A pergunta é, você está debaixo dessa palavra? É você essa pessoa, sou eu, somos nós. Você está vendo como isso está perto? Doutrinas de espírito, ensino de demônio, doutrinas de espírito, ensino de demônios. Quem é que diz para você que eu não te amo? Quem é que diz que a igreja está com raiva? Quem é que diz que o seu pai... Quem é que está dizendo na sua cabeça? E por que você está se aliançando a esses pensamentos? Você esqueceu de mim? Eu esqueci do Jadson? Eu esqueci dos benefícios que a minha mãe me fez? Eu esqueci de todas as vezes que eu estou dando exemplos aqui, tá, irmãos? De todas as vezes que eu fui lá na casa do seu Mário e nós comemos juntos e falamos de Deus e damos risada e falamos das coisas da vida. E agora eu não sei o que entrou no meu coração, não gosto mais dele, mas que história é essa, gente? Como é que brota isso dentro da gente? A gente pega isso como verdade e põe o carro na frente do negócio. E aí desaparece. A Bíblia diz, irmãos, em Hebreus capítulo 10, não deixem de congregar como alguns estão fazendo, isso há 2000 anos atrás, e estão naufragando na fé. Sabe o que é naufragar? É a figura de um barco, né? O Titanic, né, irmão? Bateu e ó... Você pode ser um barco titânico, igual o Titanic, mas você pode ser um cargueiro gigantesco. Se te furar o casco, você afunda, você naufraga. E irmãos, uma breve meditação. Quantas pessoas que você conhece, que diante da revelação dessa palavra, o Espírito Santo já te mostrou que estão assim? Eles dizem que é outra coisa, eles dizem que é outro problema. Ah, é outro problema. Ah, eu estou cansado. Cansado do quê? A palavra de Deus diz assim, irmãos, que aqueles que esperam no Senhor, o quê? O que é que a Bíblia diz? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem? Aquele, irmão, cujo Senhor é a fonte pulsante de vida. Agora, você cortou do Senhor, irmão, não serei eu uma pessoa que tenta te animar, porque é impossível, irmão, em nome do Senhor Jesus, nós somos crentes, nós somos filhos de Deus, a Bíblia é a bússola, não existe como eu animar você fazendo festinha na igreja, trazendo bandinha, trazendo não sei o quê, fazendo a noite disso, a noite daquilo, a noite não sei o quê, isso não é real. Só pode ser animado. Sabe o que é a palavra animar? Sabe o que significa a palavra desanimado? Sem vida de Deus. Porque o Deus, quando nos formou, Ele soprou o fôlego de vida e nos deu ânimo. A palavra ânimo significa vida de Deus. Se você está desanimado, você está sem a vida de Deus. Então não é minhas gracinhas, nem o show, nem a banda que vai vir aqui. Você tem que saber o que foi que Jesus disse para a igreja de Éfeso. Vocês são lindos, maravilhosos, estão fazendo trabalho, estão fazendo obra, está tudo maravilhoso, só que eu tenho uma coisa contra você: você não me ama mais, você abandonou o primeiro amor. Primeiro amor, irmão, não é um romance, tá? Ficar assim, ai que lindo, não. Primeiro amor é o temor de Deus. Primeiro amor não é uma vida que eu amava mais, não, irmão, é temor. Eu tenho, porém, contra ti, que você não me ama. O que Jesus falou, irmão? Arrepende-te, se arrependa e volte à prática das primeiras obras, porque senão não é o diabo, não é a macumba, não é o Satanás,
virei contra ti e tirarei e removerei de ti o teu candeeiro. Sabe o que é o candeeiro, irmão? É o candelabro que ficava dentro do templo, dentro do tabernáculo também. É o castiçal, é a menorá, onde era colocado óleo ali dentro, e depois de ter colocado óleo, aquela árvore assim, você sabe o que eu estou falando, né? Era colocado fogo ali. Aquele fogo, irmão, não era fogo de isqueiro, não era fogo da lenha, não, era o fogo que descia do céu. Não se podia colocar fogo estranho ali. E aquilo ali iluminava. Era símbolo de quem? De Jesus. Aí Jesus fala, eu vou tirar de você a sua luz. Você vai ficar em trevas. Trevas é domínio de quem? Qual um dos nomes de Satanás da Bíblia? Príncipe das trevas. Mas isso aqui não é brincadeira, isso aqui não, sabe? Não. Isso aqui é tudo ou nada. A sua salvação está na pendenga aqui, está em cima do negócio. Eu não consigo entender como alguns ainda pensam que Deus vai levar ao seu reino eterno gente que o abandonou, se tornou idólatra, a não ser que lá vai ter uma fogueira para o bezerro de ouro até lá no reino eterno. Aí eu não creio nisso. E olha só, ele diz aqui em Judas ainda, vamos voltar lá. Ele fala que Deus libertou o povo, e o povo que ele libertou, ele mesmo destruiu, porque o povo abandonou, o povo reagiu contra ele, o povo se tornou incrédulo, o povo apostatou, e todas as vezes que você deixa a incredulidade chegar, todas as vezes que a apostasia bate na nossa porta, todas as vezes você vai levantar um bezerro de ouro. Não lá na sala da tua casa, meu irmão, mas aqui dentro. Porque o pior bezerro de ouro não é o que você constrói. Ezequiel fala da idolatria do nosso coração. Quando você entra no governo, Deus tem que sair. Ele diz, e os anjos, verso 6, e os anjos que não guardaram o seu estado original. Estado original. Forma original de ser, mas abandonaram o seu próprio domicílio. O que Deus fez? Ele os tem guardado em algemas eternas, em trevas, para o juízo daquele grande dia. Irmão, um demônio, ele não é uma criatura. O demônio, ele não é um ser criado. Deus não criou demônios. Pode procurar na Bíblia toda. Deus nunca criou um demônio. Deus não criou o Satanás. Deus criou um querubim ungido da guarda para proteger. Ele se tornou Satanás. Quantos estão entendendo? E junto com ele, segundo a palavra de Deus, caiu na terra a terça parte dos anjos. Ou seja, se tornaram demônios. O que é um demônio? Demônio não é uma criatura. Demônio é o abandono do estado original. Quantos estão entendendo? O demônio, irmão, é o endemoniado, não é alguém que simplesmente está possuído. O endemoniado é um estado de vida que eu passo a ter. Porque a tradição da igreja evangélica e tal, e até aquilo que se observa, ele começa a ensinar você, começa a moldar a sua cabeça numa visão muito curta. Vou te dar um exemplo fácil. Várias vezes Jesus teve encontro com demônios que estavam dentro de pessoas e Jesus expulsou os demônios. Amém? Amém? Mas na mesa da Santa Ceia, Satanás estava no coração de Judas e Deus não o expulsou. E Judas não falou com outra voz. Judas não caiu no chão espumando a boca com a mão para trás. Judas conversava. Judas deu um beijo no rosto de... Quem foi que beijou o rosto de Jesus, então, irmãos? Você está me entendendo? Quem foi que deu o beijo da traição? Quem foi? O traidor. O traidor. Que por acaso estava dentro do corpo de um homem, chamado Judas. Mas quem foi que deu aquele beijo? Você está entendendo, irmãos? Porque Satanás estava dentro dele. Lê a Bíblia para você ver. Então tem coisas que vão acontecer com o maior estardalhaço.
os manifestados, né? Esta é um tipo, guarde isso, é um tipo de manifestação demoníaca. Tipo. A Bíblia traz vários tipos de manifestação demoníaca. O gadareno se jogava na rocha, o endemoniado gadareno, ele estourava a corrente, ele era fortíssimo. Mas quando ele chegou perto de Jesus, leia a Bíblia, ele se ajoelhou e adorou. Lê para você ver. Chamou Jesus de filho de Davi, nome messiânico. E ainda revelou para todos nós um caráter profético. Você veio nos atormentar antes do tempo? Isso é uma manifestação, amém? A Bíblia diz lá em Mateus 17, por exemplo, Jesus, Pedro, Tiago e João estavam no monte, o monte da transfiguração, mas os outros discípulos estavam lá no pé do monte. O que estava acontecendo lá? Um pai de um garoto endemoniado trouxe o seu filho para os discípulos de Jesus expulsar. Eles não puderam, eles não conseguiram, não tinham autoridade para expulsar o demônio. Quando Jesus desce, o que o homem fala? Senhor, o meu filho é terrivelmente endemoniado. E quando ele fica endemoniado, ele se joga no fogo, ele se joga na água, ele espuma pela boca. É outro tipo. Quantos estão entendendo, irmãos? Agora tem o tipo, o tipo que estava em Anás, o tipo que estava em Caifás, o tipo que encontrou Jesus no deserto. Demônios que conversam como se fosse gente. E se você não tem o Espírito Santo dentro de você, fala assim, o diabo está falando aí, você não pega. Ele passa batido e você pega para dentro. Um exemplo, Mateus capítulo 16, 17 e 18. Quem os homens dizem que eu sou? Jeremias, Elias, um dos profetas. Quem vós dizem que eu sou? Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou isso. Mas quem revelou para você, Pedro, foi o Espírito do meu Pai que está no céu. E por esse mesmo Espírito revela a você que eu sou a pedra da igreja. E sobre a pedra da igreja eu edificarei, eu edificarei. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro acabou de ter uma revelação do Espírito. Alguns versículos para baixo, Jesus estava falando da sua morte. Pedro chama ele de canto e começa a repreendê-lo. Veja, irmão, lê a Bíblia. Pedro começa a repreender Jesus, dizendo, mestre, não fala isso. Você não vai morrer não, que isso, que conversa negativa, esse negócio de sacrifício, cruz, vida de entrega. Não, vamos ser alegres, vamos tacar jogo de luz aqui, ficar bailando, vamos ficar um negócio para bombar, vamos fazer bombar, essa coisa toda aí. O que foi que Jesus disse para Pedro? Jesus não disse nada para Pedro, porque não era Pedro que estava falando. A Bíblia diz, e Jesus se voltou e falou, arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Mas o que é que Satanás estava falando para Jesus? Era uma coisa, irmão, humanamente, era coisa boa ou má? Boa. Por quê? Vai morrer não, Jesus, que isso? A pessoa vai te bater em você, a pessoa vai te judiar de você. Não, vamos dar um jeito disso aí, vamos acabar com isso aí. Humanamente, é tudo que o ser humano quer. Eu não quero sofrer nenhum tipo de revés na minha vida, eu quero passar aqui, ó. E Jesus falou, eu já vi você, é o diabo que está falando. Porque só um diabo para falar um negócio desse. E como é que Pedro estava, irmão? Jesus, vem aqui, eu te repreendo. Foi assim, não, Senhor, vem cá, meu mestre. Meu mestre querido, não, olha, ó. Jesus olhou e falou, eu sei quem é você. Porque Jesus estava o quê, irmão? Cheio do Espírito. E a Bíblia diz que quem é cheio do Espírito, quem conhece o Espírito, quem é guiado pelo Espírito, a hora que ele ouve a voz que não é do seu pastor, ele não segue imediatamente, porque eu sou o bom pastor, o pastor das ovelhas. Eu falo e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Irmão, tem 3 vozes no mundo. Tem 3 vozes na nossa existência. Primeira, Deus, a voz do Senhor. Amém? Segunda, a voz da sua própria consciência, porque você é um alguém, você é um indivíduo. Você é provido de inteligência.
volição, vontade. E a voz de quem? Satanás e os seus demônios. Das três é uma, viu, irmão? Das três é uma. Quem é essa uma? O Senhor Jesus. Irmão, Jesus é a voz que você deve seguir. Não siga nem a sua. Por quê? Um exemplo. Há caminhos que para o homem parecem retos, mas o seu fim é o quê? Caminho de morte. Por isso Jesus falou em João 14, eu sou o caminho. Não é você que trilha o caminho. Não é você que descobre o caminho. Não é você que faz o caminho. Não, você encontra o caminho, que sou eu, e passa a andar por mim. Porque inclusive, eu sou o começo do seu caminho, eu sou o meio do seu caminho, e eu sou o fim. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o fim e o meio. Quem está em Cristo, irmão, nunca se perde, porque Jesus é o caminho dele. Quantos podem entender isso aqui? Esses anjos não nasceram demônios, eles nasceram anjos para servir ao Senhor, mas eles abandonaram seu estado original e passaram para um outro estado, que não era o original, era um outro, o estado demoníaco. Então qualquer um de nós aqui pode ir para o mesmo lugar, qualquer um de nós aqui nós podemos nos transformar em demônios. Você quer ver? O gadareno. Jesus encontrou com o endemoniado gadareno. Jesus falou o quê? Qual é o seu nome? O que ele falou? Legião. Por quê? Porque nós somos muitos. Você já viu pessoas que de manhã ele é um, meio-dia ele é outro, 3 horas da tarde é outro e à noite ele é outro? Já viu? Você já viu pessoa que quando ele está com dinheiro no bolso, ele é pai do Senhor, irmão, aleluia, Deus é tão bom. E quando ele não tem dinheiro, ele se transforma em outro? E quando a coisa não está bom, ele é outro? E quando ele está na festa de aniversário, ele é um? Você já viu gente assim? O que o demônio falou? Nós somos uma legião, porque nós somos muitos. Nós temos muitas personalidades. Quantos estão me entendendo aqui, irmãozão? E as pessoas hoje acham engraçado. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Deus sabe que eu sou assim. Essa é a pior coisa que você já falou sobre você mesmo. Deus sabe que você é assim. Irmão, o que significa ser convertido? Vamos fazer um exercício pequeno na mente. O que significa eu estava indo para lá, e aí encontrei Jesus e agora estou seguindo para cá na direção dele? O que significa isso? Que todos os dias da minha vida, segundo o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Todos os dias a minha mente tem que se converter. Todos os dias eu tenho que estar com a palavra. Todos os dias eu tenho que estar com o Espírito, para o Espírito ir me talhando, ir me moldando, ir me guiando, e eu me convertendo de pensamentos, sentimentos e atitudes todos os dias da minha vida. Eu me converti há 40 anos atrás, então você está frito. Aquele foi um primeiro momento da sua conversão. Mas se você se converteu hoje de alguma coisa, eu sim, graças a Deus. Vocês podem entender, irmão? Irmão, quanto mais você conhece o Senhor, Jesus não é uma poça d'água de chuva, irmão. Jesus é um oceano, é muito profundo. Quanto mais você conhece Ele, mais Ele fala quem é você, e mais você quer chorar, e mais você quer ser transformado para a glória dEle. Quantos estão entendendo? E os mandamentos do Senhor não são pesados. Sabe para que Jesus falou isso, irmão? Aí você fala, mas é pesado. Não, é pesado porque a gente ainda está lutando com a carne. Porque para quem está amando, quem está apaixonado pelo Senhor, nada é pesado, nada é caro, nada é nada. Porque você quer estar com aquela pessoa. Você quer estar com ela. Você está do outro lado do mundo, você quer chamar ela no WhatsApp, você quer conversar com ela até 3 horas da manhã, porque você está namorando, porque você está gostando, porque você está apaixonado. Aí 3 horas da manhã, o seu olho está pegando fogo, você lá no WhatsApp. Oi, amor, oi, querida, linda, oi. Você fica lá de namorico, sabe por quê? Porque você está interessado.
mas a Bíblia eu não consigo ler por 5 minutos. E a resposta é: como diz o Senhor, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Se você não está ouvindo, você não é igreja. Você está aqui hoje. Porque o Espírito Santo, ele só fala com a igreja. Ah, mas eu estou aqui ouvindo a pregação. Não é ouvir com os ouvidos. Isso que eu estou te dizendo, não sou eu que estou te dizendo, você já percebeu, né? Você já percebeu que tem um automático funcionando aqui, não percebeu? É Ele. Ele está falando com todos nós, mas acorda, desperta. Veja só, eles abandonaram o estado original. Legião, muitas personalidades. Gente que fica violenta. Já viu gente, irmãos violentos? Ah, eu sou assim mesmo, cara. Sabe, mas se me irritar, eu quebro tudo aqui dentro. Igual quem já viu uma pessoa endemoniada na vida aqui? Levanta a mão rapidinho para mim, só para eu não ficar sozinho. Você já viu uma pessoa endemoniada? O que ele faz? Você solta ele aqui, ele cata essas cadeiras, ele parte tudo isso aqui, ele quebra tudo isso aqui. Ele xinga, ele cospe, ele rosna, ele ofende, ele conta mentira. Ele faz um auê, mano. Ele fere. Igualzinho um monte de gente, ou não? Ah, é que o trânsito de Pinda é terrível, né? Bom, você não viu de São Paulo, você não viu do Rio de Janeiro. Se aqui você já está endemoniando, lá então vai descer logo é o principado em cima de você de uma vez. Dirigir em São Paulo, cara, não é não, seu mano? Dirigir em São Paulo é osso. Rio de Janeiro. Aí você pega uns 2, 3 carrinhos aqui em Pinda, você fica igualzinho. Bate na lateral do carro, vai, ô! Xinga. Aí depois no culto você vem, ah, Senhor, me perdoa o jeito que eu sou. E aí Deus fala assim, igual um endemoniado. Você já viu endemoniado na igreja? Ele chega, irmão, cumprimenta todo mundo, normal. A hora que começa a oração, ele cai endemoniado. Quantos já viram isso? Mas ele não saiu da casa dele. 4 horas da tarde ele faz um cafezinho com pão, vai tomar o café. Ele é normal o dia inteiro. Amém, irmão? Ele é uma pessoa normal, você não sabe. A hora que você põe ele num lugar onde Deus está manifestando, é que nem um leite fervendo, vai derramar, ele vai cair aqui. Vocês estão entendendo? Ou seja, a manifestação demoníaca se dá de acordo com o ambiente onde se é exposto. Aí você está aqui, pum, você está dentro do carro, acontece um ambiente, acontece uma exposição de você no ambiente, você fica endemoniadão dentro do carro, crentes endemoniados. Desce do carro, vai no carro da frente, e aí, irmão, anda com essa porcaria aí, cara, tá ficando crente, está endemoniado. Está endemoniado. Mas ele vai vir cantar aqui domingo, para glória. Glória. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O demônio não é uma criatura, porque Deus não criou o demônio. O demônio é um estado. É um tipo de vida que se leva. Por isto, em momentos de oração, alguns caem possuídos de demônios. E outros não caem, mas vivem como demônios. Irmão, cabe na vida de um filho de Deus viver com ódio em seu coração? Fala para mim, irmão. Tenho ódio. Então vontade de matar, eu odeio. Deus me perdoe, mas eu odeio. Você fala como um demônio. Porque é só um demônio que tem um coração cheio de ódio. Porque um dos nomes de Satanás na Bíblia, sabe qual que é? Maligno. E maligno é isso. Maligno é aquele que é maldade. Ah, mas eu gosto de ajudar as pessoas. Menos aquela irmã lá, que aquela irmã eu odeio. Aquela outra lá da comunicação também eu não gosto. Aquela que está conversando com ela também lá, não sei o que eles estão falando, também não gosto. Você está entendendo? Mas do seu Mário, eu gosto do Valdir. Eu gosto do...
tive um pequeno trabalho. Existe o nome Satanás 20 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, no Novo Pacto, são 40 vezes a palavra Satanás, 17 vezes a palavra maligno, 34 vezes a palavra diabo, 5 vezes a palavra anticristo, 2 vezes a palavra acusador, 53 vezes a palavra demônio, 5 vezes a palavra principado, 5 vezes a palavra potestade, fala de legião, Baal, Astarote, Beuzebu, Milcom, Moloque, Diana, Artemis, Jezabel, Apolion, Abaddon, Tamuz, Mamon. O sangue de Jesus repreenda toda essa diabaiada do inferno. A Bíblia, irmão, de Gênesis a Apocalipse. O cara já chega, irmão, o Satanás, ele entra no capítulo 3 de Gênesis, né? Se fosse, estava bom. Não, irmão. O diabo já está no capítulo 1 de Gênesis. Aonde? Gênesis 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Amém? No princípio criou Deus o céu e a terra. Verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve. E começa toda a construção dos 6 dias, amém? Só que tem uma coisa. Jeremias e Isaías dizem que Deus não fez a terra sem forma e vazia. Aconteceu alguma coisa entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Algo veio aqui e destruiu a primeira terra que Deus tinha feito. Aí você vai lá em Isaías 14, está escrito assim, ó. Como caíste do céu, estrela da manhã. Aí você vai ver Jesus lá, mandou 70, lá em Lucas 9, Lucas 10, mandou 70 diante dele para pregar e fazer as suas obras. E os 70 voltam dizendo que, possuídos de alegria, por causa das grandezas que Deus fazia. O que é que Jesus falou? Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Deus não fez a terra sem forma e vazia, está escrito na Bíblia. Alguma coisa aconteceu, algo cataclísmico, algo destruidor, arrebentou essa terra e encheu ela de trevas, colocando Deus numa posição de ter que dizer novamente, haja luz, e começar a construir todas as coisas, e colocar o homem nesse lugar. Vocês estão entendendo, irmãos? O diabo é uma criação dele mesmo, não de Deus. Ezequiel 28 diz assim, ó. Tu eras querubim ungido para proteger. Todos os pífaros, todas as pedras preciosas, todas as coisas lindas deste mundo. Tem pedra preciosa no céu, irmão. O céu é o reino espiritual, amém? Todas as pedras preciosas foram criadas no dia que você foi criado. Ele foi criado na onde? Onde é que tinha pedra preciosa? Aqui. Você foi colocado no Monte Santo de Deus. Você andava sobre pedra de fogo. Você era o sinete da perfeição. Seu nome, sabe qual era o nome de Satanás, irmão? Filho da alva. Sabe o que é isso? A primeira estrela. Olha o nome do cara. A primeira estrela. Ele foi um querubim de Deus, foi um anjo de guarda. Querubim significa aquele que guarda. Guarda o quê? Ele guarda Deus. Irmão, ele guarda Deus? Deus precisa de guarda? O Senhor, Criador de todo... Vamos pensar, Deus precisa de guarda? Não. Então o que é que Satanás guardava? A terra. Que estava aqui. Satanás não caiu do céu, ele tentou subir ao céu e foi expulso quando tentou. É só ler a Bíblia, irmão. Você, Isaías 14, você intentou no seu coração e disse, subirei aos céus. Para você subir, você tem que estar onde, irmão? Subirei aos céus e elevarei o meu trono acima do trono de Deus, no coração dos mares e acima de todas as estrelas do céu. As estrelas são os anjos. Mas em verdade eu te digo, não subirá, nem subsistirá. Ele tentou subir, já tomou a paulada de frente. Aí você volta para Ezequiel de novo e diz assim,
Você foi estabelecido no Monte Santo de Deus e sobre pedras de fogo você andava. Você era perfeito em todos os seus caminhos, até que se achou iniquidade dentro do seu coração. E pela multidão de seus comércios, encheu o seu interior de violência, e você pecou contra Deus e profanou o seu santuário, que era a terra. Por isso, eu vou te lançar do seu monte lá para baixo. Você que debilitava as nações, agora você vai ser escárnio, você vai ser vergonha, e você vai ser terror. Todavia, não subsistirás, e nem serás, diz o Senhor. O Satanás, o dia, irmão, que ele fez a rebelião dele, lá naquele dia já foi vencido, e já saiu com carimbo no peito, derrotado. Jesus só veio passar manteiga nele só. Lá, ele foi derrotado. É só ler Apocalipse. No dia que ele tentou fazer a farra dele, Deus mandou o arcanjo Miguel. Deus mandou o anjo. O que é um arcanjo, irmão? Um arcanjo é um príncipe. É um principado. São seres celestiais de alta patente. Um arcanjo o arcanjo Miguel, ele é chefe dos exércitos de Deus e protetor da nação de Israel. Você está na Bíblia, Daniel e Ezequiel, pode ler para você ver. Porque qual era a revolta de Satanás? Eu vou colocar o meu trono em cima do trono de Deus. Eu vou ser Deus também. Eu vou ser o cara também. Aí ele manda um arcanjo Micael. A gente chama de Miguel. Sabe o que significa Miguel? Miguel não é o nome próprio. Miguel é uma pergunta. Sabe como é que que significa Miguel? Quem é como o Senhor? O dia que Satanás fez as andanças dele lá com os outros anjos, Deus falou assim: vai lá me representar. E quando você chegar lá, você vai dizer o seu nome. Quando o arcanjo chegou, irmão, naquela farra daquelas capetadas, a hora que ele chegou, ele botou o pé aqui, ó. Ele já gritou o nome dele. Sabe qual era o nome dele? Quem é como o Senhor? Pronto, aquela bicharada já foi caindo todas. Eles se encontram de novo. Judas 9 diz que no dia que Moisés morreu, o corpo dele foi sepultado no vale. E Satanás veio atrás do corpo de Moisés babando. Deus teve que mandar o arcanjo Miguel de novo, para contender pela posse do corpo de Moisés, porque Satanás queria levar o corpo dele embora. Não me pergunte para quê. Deus mandou o arcanjo Miguel de ponta, desceu. Você não vai levar não, cara. Não, eu sou o diabo. Moisés pecou, Moisés é um homem pecador, Moisés é um homem que fez coisas contra Deus. Eu vou levar o corpo dele, ele é meu, está na minha esfera, está na terra. O arcanjo Miguel falou assim: ó, você não vai levar, porque Deus me mandou. E eu te digo, o Senhor te repreenda. O diabo saiu fora. Perfeito você era em todos os seus. Aqui que está o perigo, irmãos. Satanás era excelente em tudo que fazia. Por isso que ele era chamado sinete da perfeição. Sinete é aquele anel de carimbo, sabe? Aquele anel. Você pega cera, coloca a cera, aí você faz assim com o anel. E tira, aí fica aquela marca. O selo real. Fecha a carta, fecha tudo. Ele era aquilo. A Bíblia chama ele de aferidor de medidas, sinete de perfeição. O cara, ele era a coisa mais perfeita que tinha. O Satanás. Ele era tão bom, irmão, ele era tão excelente, que se achou iniquidade nele. E aqui que está o grande perigo na nossa vida. Cuidado com o que você faz de melhor. Cuidado com o que você faz de melhor. Porque é o que a gente faz de melhor que coloca a gente mais perto de Satanás e não de Deus. Porque Deus não recebe o seu melhor, Deus recebe Cristo. Deus não quer o seu melhor. Para com esse negócio de ser o melhor para Deus. Para. O seu melhor para Deus é como trapo de imundície. Lê a Bíblia, você vê. Deus colocou uma semente na terra. Qual é a semente que Deus colocou na terra? Jesus. E o que Ele quer colher? Jesus. Por isso que a Bíblia diz: Cristo em nós, esperança de glória. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim.
Deus quer receber Jesus na sua vida, e não você melhorado. Deus quer ver o Cristo manifesto em você em tudo, e não você melhorado. Quantos podem entender, irmão? Em nome de Jesus. Quanto mais você é excelente no que você faz, mais perto da soberba você está, mais perto da arrogância você está. E o provérbio já dizia: a altivez de espírito precede a ruína, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Orgulho é considerado a mãe de todos os pecados. Quem foi o primeiro orgulhoso da história da criação? Satanás. Agora, aonde nasce o orgulho? No erro? Vamos pensar, irmão. O orgulho nasce no seu coração, porque tudo que você faz errado? Pensa, vamos pensar. Mas não. Agora, como você é top, como você é bom, como você é o cara, como você é a moça que, cara, você é excelente, ó. Ninguém que faz errado, ninguém que faz meia boca, ninguém que faz o que dá, se orgulha. Você fica triste, não fica? Você se sente mal. Você vai a Deus querendo melhorar. Agora o bom, ele olha para os outros irmãos assim, ó. Essa igreja que está de pé por causa de mim. Ninguém prega que nem eu, ninguém canta que nem eu, ninguém serve como eu, sabe? Tudo que eu faço é bom, tudo que eu faço é top. Aí quando o outro irmão vai fazer, o que eu faço? Eu faço ele se sentir mal e inferior quando ele está perto de mim. Quantos estão entendendo? Diabo. Só um diabo faz isso. Só um diabo faz os seus próprios irmãos se sentirem inferiores quando estão perto dele. Quantos estão entendendo, irmão? Um cristão não faz os seus irmãos se sentirem inferiores quando está perto dele, porque ele já sabe que ele deve suportar o outro e deve considerar o outro em honra mais do que ele. Está gravado no seu espírito. Quantos estão me entendendo, irmãos? Ele era tão bom, irmão, que ele se achou no direito de cobrar a Deus. Tem filhos, tem crianças, tem jovens, adolescentes, que ele é tão melhor que o pai dele. O meu pai até hoje ele é pedreiro, ele não tem o estudo que eu tenho. Ele não tem o estudo que você tem. Talvez não, isso é quase que certeza, os nossos filhos vão ter muito mais estudo e preparação do que nós tivemos. Quantos estão entendendo isso? Mas ele é seu filho. Toda vez que você recebe alguma coisa, ganha alguma coisa, pensa ser alguma coisa, e não chega na casa da sua mãe, do seu pai, e fala assim: benção mãe, benção pai. Você chega com todos os estudos no mundo, você chega com um carro feito de ouro lá em Dubai, você chega numa Ferrari, você entra em casa assim, ó, ô mãe, tudo bom mãe? Cadê aquela comidinha, mãe? Você senta na mesa como um filho. Não seja arrogante, não seja um demônio. Quantos estão entendendo? Por isso que a Bíblia diz, irmão, honra teu pai e a tua mãe. Que história é essa que está acontecendo agora? Ah, eu sei mais que esse pastor aí. Legal, mas não se transforme num demônio por causa disso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Altivez, orgulho. Muitas pessoas, porque fazem muito bem, porque realizam o que tinha que ser feito, se acham no direito de peitar pessoas que têm autoridade espiritual maior do que ela. Eu vou ler, vamos para o texto, irmão, só para você ver que eu não estou viajando na batata. Volta para Judas. Volta para Judas. Vamos lá no versículo 7. Vamos lá no versículo 7 para você ver como que nós podemos nos tornar demônios. Em nome do Senhor Jesus, irmão. O céu, o reino de Deus, é feito para os filhos de Deus. E o inferno, a Bíblia diz que serão lançados no inferno o diabo, seus anjos e todos aqueles que se rebelam contra Deus. O inferno, o lago de fogo não foi feito para nós, irmão. Vai ter gente que está querendo uma vaga lá de qualquer jeito. O que faz é demoníaco. Ele está querendo arrumar uma brechinha para ele ir. Vamos voltar no versículo 7. Olha qual é o exemplo usado. Abre o seu coração em nome de Jesus. Vamos ler. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguiram após a carne, são colocados como exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Ora,
estes da mesma sorte, estes quem? Essas pessoas, são sonhadores alucinados. Irmãos, cuidado, em nome do Senhor Jesus, cuidado com a palavra sucesso, cuidado. Sucesso diante do Senhor Jesus é a completa entrega e submissão da sua vida, aquele que vive e reina para todo sempre, amém? Sucesso é vida eterna, meu amado. Sucesso não é êxito momentâneo humano. Sucesso não é êxito momentâneo, humano, carnal, dinheiro, prazeres dessa vida. Sucesso é eterno. Sucesso é uma palavra que ela pertence àquilo que é eterno e não que é passageiro e transitório, amém? Aqui, ó, hoje, isso aqui foi dito há 2000 anos atrás, mas foi escrito agora. O que mais tem hoje, irmãos, são sonhadores alucinados. Gente que está se perdendo nos sonhos, não os de Deus, o dele. E se ele tiver que botar as crianças para queimar, ele põe. Se ele botar a nossa amizade para queimar, ele queima. Se ele tiver que botar o casamento dele para queimar, ele queima. Se ele tiver que botar a igreja para queimar, ele queima. Por quê? Porque eu tenho um sonho, e eu estou alucinado, eu estou possuído por isso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem milhares. Não só contaminam a sua carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Romanos 3 diz: todo homem esteja sujeito à autoridade. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que os homens devem levantar as mãos santas, orando em todo o tempo por toda autoridade constituída, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus, e as que estão foram por eles constituídas, de modo que se alguém resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus que enviou a autoridade. Romanos 13, leia. Todo sonhador alucinado, toda pessoa que anda segundo a carne, toda pessoa que está assim, ele vai ter que rejeitar a autoridade superior. Sabe por quê? É a mesma coisa de um garoto, a mesma coisa de uma menina, a mesma coisa de um crente, a mesma coisa de alguém. Olha, irmão, vem cá, você é crente, sou, você é da igreja, sou, você é filho de Deus, sou. Vem cá, quero conversar com você, sou seu pastor, senta aqui. Irmão, esse não é o caminho, você está fazendo errado. Isso aí não é segundo a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que é contra isso aí. Sabe o que ele faz? Ele levanta, fecha a cara e sai daqui. Sabe por quê? Porque nada pode deter o sonho que eu tenho. Então, se você me disser não, eu rejeito a autoridade. Quando você está entendendo, irmão? Isso aqui, gente, isso aqui parece que eu estou tirando fotografia 3D. Ou não? Você está me entendendo? O que mais tem gente hoje, o que mais existe hoje, são pessoas que passaram os seus desejos na frente da palavra de Deus. Eu posso viver assim? Pode. Mas quando chegar a conta, pague sozinho. Não me chama para pagar essa conta não, que eu não vou. Quando você está entendendo? Porque chega, viu, irmão? Toda conta chega. Se não for agora, vai ser lá na tábua do juízo, que é pior, inclusive. Então vamos. Rejeitam autoridades superiores. Olha aqui, irmão. Irmão, em nome de Jesus, lê comigo, para você não falar que eu estou viajando. Leia. Contudo, ou seja, o arcanjo Miguel, o general dos exércitos de Deus, o cara, quando contendia contra Satanás pela posse do corpo de Moisés, o que está escrito aí, irmão, agora? Não ousou proferir juízo infamatório contra ele na presença do Senhor. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Sabe o que está falando aqui, irmão? Sabe qual que é o poder do anjo? Sabe qual que é o poder do anjo? Não é ele que ele tem poder. Anjo que só tem poder é demônio. Pessoas que só têm o seu poder são demônios perante Deus. Qual é o poder e a autoridade de um anjo de Deus? Ele está ali debaixo de uma ordem. Ele está ali debaixo de um comando do Senhor. A força da nossa vida, irmão, não é fazer o que acha e o que quer. A força da nossa vida está em receber uma palavra de Deus
e ir lá e obedecer. E se as trevas se levantaram, o mundo humano, alguém se levantar, você tem autoridade para dizer assim: o Senhor repreenda vocês, porque foi o Senhor que me mandou aqui. Foi o Senhor que me estabeleceu como pai, como marido, como pastor, como amigo, como conselheiro. Foi o Senhor que me mandou na sua vida. Eu não estou aqui como um desgarrado. Quantos estão me entendendo? Isto é autoridade. A autoridade não é carteirada de pastor, não, irmão. Isso é coisa de demônio. Agora, quando existe um pai na sua vida, quando existe a sua mãe, quando existe o seu pastor, quando existe uma pessoa de Deus na sua vida, você tem que entender que foi Deus que o enviou. Olha o arcanjo Miguel. Por que a Bíblia não diz, irmão, que ele chegou, viu o diabo, já saiu no tapa com Satanás? Lá em Apocalipse 12, diz que os exércitos de Deus enfrentaram o maligno, aí deu pancadaria, botaram os caras para fora. Mas aqui, irmão, o diabo já tinha apanhado do arcanjo Miguel, já tinha a marca da mão do arcanjo Miguel na cara. A hora que o arcanjo Miguel desce na onde, irmão? Onde que estava o corpo de Moisés? Flutuando nas nuvens? Não, estava na onde? Na terra. Que terra? A terra que foi dada para Satanás. Dada para Satanás, isso está escrito na Bíblia. Lucas capítulo 4. O diabo na frente de Jesus. Olha todos os reinos da terra. Tudo isso eu te darei, se prostrado, se de joelhos você me adorar. Porque a mim foi dado, eu dou a quem eu quiser. Lê para você ver, Lucas 4. Aí você pensa, peraí, a Bíblia diz no Salmo que os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. Como é que a terra foi dada para Satanás? Adão e Eva, irmão. Você não lembra? Ou você acha que aquilo lá ficou de graça? Lembra? Gênesis capítulo 3. Deus botou os três Zé Bobão na frente dele, o homem, a mulher e a serpente. Ó, você vai ter dor no parto, vai ser coisa do seu marido, você vai trabalhar agora que não um camelo, e do suor do seu rosto você vai comer o seu pão, e você, Satanás, você vai rastejar no pó da terra, e você vai se alimentar do pó desta terra, todos os seus dias. A terra foi entregue a Satanás pelo homem, através do seu pecado. Toda vez que você se rebela contra Deus, você entrega na mão de alguém o governo da sua casa, da sua família, da sua mente e do seu destino. Não é assim não, eu estou pecando, estou fazendo, estou brigando com os pastores, estou brigando com a minha mãe, estou brigando com o Senhor, estou brigando, eu sou assim mesmo. Isso, né? Você é um demônio. Você está entendendo, irmãos? Hã? Está comigo? A terra pertencia legalmente a Satanás. O mundo inteiro jaz no maligno. Desce o arcanjo Miguel. Desce da onde, irmão? Da região celestial. A hora que ele pousa aqui, por que ele não sai com o Satanás? Ah, seu capeta dos infernos, está pensando que arranca a espada, já tritura ele. Ele chega como um diplomata. Ele chega debaixo do poder da autoridade de Deus. Ele vai contender contra Satanás. A palavra contender não é brigar, não é lutar, é uma disputa através de argumentação. E o arcanjo Miguel não proferiu juízo infamatório. Fala, seu capeta, vagabundo, chifrudo, pata rachada, miserável, filho do filisteu. Você é um diabo, um desgraçado, né? Quebra você no meio. O arcanjo Miguel é um general, irmão. Ele chegou, eu vim buscar o corpo do servo do Senhor. Ao diabo, não vai levar, eu vou levar, não vai levar, eu vou levar. Note, irmão, que o arcanjo Miguel não podia tocar no corpo de Moisés, porque havia uma legalidade para que Satanás levasse. Só que aí ele fala a palavra da autoridade. O que ele fala? O Senhor te repreenda. Ao diabo. Por quê? Porque do Senhor é a terra e tudo que nela há. Já dizia Martim Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Que nem para ele ser diabo sozinho ele não consegue. Para o diabo existir. Irmão, você sabe quem que. Você sabe quem que mantém o diabo vivo? Ah, é a maldade. Deus, para um propósito.
A Bíblia diz que a hora que acabar esse propósito, vai descer do céu um anjo com uma corrente. Vai amarrar Satanás e lançar ele no abismo por 1000 anos. E quando ele sai de lá, ele vai direto para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso não é assim não, irmão. Não está assim solto. Vou fazer. Se o diabo tivesse solto e sem cadeias e limite, todos nós aqui estávamos mortos. O diabo não matou Jó, porque Deus disse, toque em tudo que ele tem, mas não toca na sua. O diabo foi lá e obedeceu a Deus. Toda vez que um demônio encontrava com Jesus, o que o demônio fazia? Não nos expulsa. Sai! E o demônio saía. Qual é a única criatura que tem ouvido a voz de Deus e não tem obedecido? Fala o nome para mim. Você está aí? O demônio aqui, deixa comigo, já abre os crentes. Eu te expulso em nome de Jesus. A pessoa, Senhor, o diabo sai em nome de Jesus. O Espírito Santo fala com você e você não obedece. O Espírito Santo fala com você e você não vem. O Espírito Santo fala com você e você fala para amanhã. Você protela. Os demônios, irmão, até os demônios creem e tremem. E você? E eu? Você está vendo? Você está enxergando? O que está diante de nós? O arcanjo Miguel chegou e reconheceu a autoridade de Satanás naquela questão. E trouxe uma autoridade maior do que ele para ser. Aqui, vamos ler. Estes, porém, versículo 10. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E a tudo quanto não compreendem, acabam compreendendo por um instinto natural, como brutos e sem razão. E até nessas coisas eles se corrompem. Ai dessas pessoas, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim, irmão? Inveja e morte. O traidor dos seus irmãos. Movido de ganância, se lançaram no erro de Balaão. Qual é o erro de Balaão, irmão? Ensinar Balaque a armar cilada contra o povo de Deus. Sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Balaão disse, não tem como tocar no povo de Deus. Mas se a gente começar a dar umas mulheres estrangeiras para o povo de Deus, eles vão pecar e Deus vai... Quantos estão entendendo isso? O sangue de Jesus me proteja, o sangue de Jesus te proteja, irmão. Passa o sangue no umbral da sua casa, não é lá na porta, aqui ó. Põe uma mitra na sua testa, escrito santidade ao Senhor. Pereceram na revolta de Corá, ou Coré. Sabe quem é Coré? É aquele que se juntou com Datã e Abirão para peitar o Moisés. Você não é pastor não, cara. A Norma não é pastor, a Norma está aí, a Norma está aí. Tá lá o Valdir Silvano, para mim são dois bobos. Então é isso, foram consagrados a diácono, né? Mas para mim não é nada. Isso, faça isso, seja assim. Isso, trate todo mundo como qualquer coisa. Desrespeite, isso, faz isso mesmo com o seu pai, com a sua mãe, com as autoridades, com os seus pastores, com as pessoas que Deus colocou para ser balizador da sua vida. Isso, faz isso, porque você já está na Bíblia, irmão. Você já está na Bíblia, olha que benção. Como? Pessoas que incitam revolta contra as autoridades. E não temem não, irmão. As pessoas metem a boca na gente assim, ó, como se fosse nada. Você não sabe o que você está falando, você não estava lá, você não ouviu a conversa, você não sabe, você pegou o caso de alguém, e movido de raiva, de inveja, de sei lá o que, desses sentimentos malignos, você está metendo a boca em todo mundo. Faça isso, continue. Jesus falou, continue o justo na sua justiça e o injusto na sua injustiça. Porque, irmão, se o Espírito Santo não está mais falando com essas pessoas, você acha que eles vão ouvir a minha voz? Você acha que vão ouvir a sua voz, Norma? Você acha que vão ouvir a sua voz, Silvana? Você acha que vão ouvir a sua voz? Se as pessoas de hoje, irmão, não estão ouvindo o Espírito Santo de Deus, que é o Senhor, que converte, que convence, ouvirão a minha voz? Eu estou assim por causa de você, Cristo. Você é um mentiroso. Você é um filho do diabo mentiroso. Você não está assim por causa de mim. Você não está assim por causa de mim. E você não está assim por causa do seu mal. E você não está assim por causa da Norma. Você está assim porque você está vazio de Deus. Porque alguém cheio do Espírito Santo, irmão,
ainda que te firam na face, você faz o quê? O que é, irmão, que está escrito na Bíblia? Se alguém te ferir, se alguém te dá um tapa na tua cara, você faz o quê? Dá o outro, sabe por quê? Porque existe dentro de você um poder tão inacreditável, um poder tão violento, que se te ferirem, te feriram na carne. Eu não estou na carne mais, eu já subi. Você quer bater na minha carne? Você quer me ofender? Quer falar mal de mim? Pode continuar. Sabe por quê? Porque eu continuo subindo. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Quero te convidar a orar, irmão, pela sua vida, viu? Não vou orar por você, não. É preciso voltar a orar por si mesmo. Que o Senhor Jesus nos cubra com o teu sangue, mas eu não quero cair. E cair, sabe, não é voltar para o bar. Sabe por quê, irmão? Eu tenho uma firme convicção. Eu nunca mais voltarei para os bares da vida onde eu vivia. Eu nunca mais vou voltar onde eu vivia. Mas eu posso cair num sofá e viver criticando os meus irmãos o resto da minha vida. É pior do que o bar, muito pior. É pior do que o lugar onde eu usava droga. É pior que o lugar onde eu ia me prostituir. É o sofá da minha casa, onde eu critico tudo, todos. Eu não tenho mais piedade. O que significa a palavra ímpio? O ímpio é aquele que vive na impiedade. O que é impiedade? Eu não tenho misericórdia de nada nem de ninguém. Eu não respeito se você é casado, eu não respeito se você tem uma família, eu não respeito as suas dores, eu não respeito as suas dificuldades, eu não respeito o seu momento, eu quero meter a boca, eu quero falar. Eu falo isso. Faça e mostre para nós como um demônio faz. Manifesta logo. Pai, no nome do Senhor Jesus, guarda a minha vida, Senhor. Põe a mão no seu peito aí, fião. Faz alguma coisa por você, que isso aqui não é brinquedo, não. Faz algo pela sua vida, Senhor, eu não quero. Jesus, eu não quero, Deus, eu me arrependo, Senhor. A tua palavra diz, ó Deus, que se o Senhor não me conduziu ao arrependimento, eu não posso chegar. A tua palavra diz, ó Deus, que é o teu Espírito Santo que me conduz ao arrependimento. Espírito Santo, salva a minha vida, salva a minha alma de cair, de pecar de novo contra o Senhor, de viver uma vida, Senhor, como se eu não te conhecesse. Como diz a tua palavra, Senhor, eu não quero virar um porco que foi lavado e voltou para o lamaçal. Eu não quero ser um cachorro que volta e deita no seu próprio vômito, Deus. Me segura na tua casa. Me segura no teu altar, nos teus átrios, à beira do teu rio, Deus. Como diz aquele que medita na tua lei de dia e de noite. Ele é como um homem, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não murcham e ele dá muito fruto. Meu Deus, me segura. Podem passar pessoas na minha vida, podem passar pessoas na sua vida. Gente vai chegar na igreja, gente vai embora da igreja. Gente vai chegar para ser seu amigo e vai embora. Fique com o Senhor, porque Ele é eterno, Ele é para sempre. Gente vai e vem, gente nasce, gente morre, gente te ama e gente te odeia. Mas o Senhor disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E eis que estarei, eu que estarei contigo todos os dias, até a consumação do templo, dos tempos. Faça uma aliança com Deus, faça uma aliança com Jesus. Não importa os homens, não importa o que falam, não importa o que dizem, fique firme, porque a tua palavra diz, Senhor, aleluia, diz para mim, o pardal encontrou uma casa, a andorinha encontrou o seu ninho, mas eu, Senhor, Rei meu e Deus meu, encontrei os teus altares, porque no dia da minha luta, da minha angústia, tu me recolherá, tu me ocultará, tu me guardará no recôndito do teu tabernáculo, elevará a minha cabeça sobre a rocha, eu ficarei seguro. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. De longe verei a destruição dos meus inimigos, porque a mim se apegou com amor, eu te porei a salvo, porque você conhece o meu nome. Irmão, aviva a tua fé. Só depende de você, aviva a tua fé. Pega a tua Bíblia, vai ler, vai orar, canta ao Senhor, inspira. Quando você perceber que está entrando um sentimento que não vem de Deus, mas é justo porque falaram mal de mim. Sim, é justo, mas nós não vivemos da nossa justiça própria, a nossa justiça é o Senhor. A mim pertence a vingança, diz o Senhor,
eu retribuirei, eu não vou atrás de ninguém, eu não vou resolver coisa nenhuma com ninguém, o Senhor é o meu juiz, meu legislador e o meu advogado. Quantos estão me entendendo, irmão? Em nome do Senhor Jesus, aviva o seu coração, canta ao Senhor, vem para o culto, pega a sua Bíblia, elimina as tranqueiras, porcarias que estão entrando na sua vida, porque se você não fizer isso, irmão, ninguém pode fazer mais nada por você, porque não há culto legal que te aguente. Vamos mudar de igreja para uma igreja que tem jogo de luz, e paredes, e máquinas de fumaça, e uma bandinha assim. Eu não estou fazendo alusão a que essas pessoas são do diabo, amém, irmão? Para com essas coisas, não estou falando isso. Eu estou falando de gente que acha que isso é a solução. Se Deus te enviar para um lugar, você tem que ir debaixo de um envio. Você tem que ser enviado por Deus. Não é sumir daqui e mandar recado para mim no WhatsApp falando que não vai aparecer mais. Você está por sua conta. Se ainda nessa noite você vai entregar os seus dízimos, as suas ofertas, está aqui o lugar de oferta. Ore ao Senhor com a sua oferta na sua mão e traga e ofereça ao Senhor. Amém? Neste sábado, às 9 da manhã, nós vamos ter um café aqui, a fundação da Associação Metamorfose de Transformação Social. E à noite, 9h30 da noite, sábado agora, 9h30 da noite, dia 12, teremos nossa vigília. Eu não sei o sermão, mas eu vou estar aqui, porque eu não sou bobo não. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus abençoe todos aqueles que estão aí na internet. Eu não sei se já foi, a transmissão já acabou, mas aleluia. Glória a Deus, todo mundo que está assistindo aí. Recebe essa palavra aí, tá filmando aí? Recebe essa palavra aí, irmão. Porque eu tenho certeza no meu coração que em algum momento o Espírito Santo te visitou na sua casa e falou assim para você: é você que é essa pessoa aí. O fantástico do Espírito Santo, irmão, que ele pega você aqui, ele entra por esses fios, ele vai lá onde for, ele cata você lá onde você estiver. Então, irmão, o Senhor está falando com a sua igreja agora é entre você e Ele. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus que está aqui. Um irmão querido aqui está aqui nos visitando, mais algumas pessoas. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu espero ver você nessas atividades. Amanhã vai ter Bom Samaritano, não, amanhã tem Bom Samaritano toda sexta-feira, todas as sextas-feiras. Esse prédio aqui se abre para moradores de rua, gente que precisa tomar banho, trocar de roupa. Tem um jantar maravilhoso e a ministração da palavra de Deus. Você pode estar envolvido direto ou indiretamente nesse ministério. Procura a Norma para ofertar comida, dinheiro, ou venha para cá pregar, orar por essas pessoas, conversar com essas pessoas. A obra de Deus precisa de obreiros para a sua seara. Amém? Amanhã, a partir das 6 e pouco, o pessoal já está aí. Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado por essa noite. A Tua palavra, Deus, é viva e eficaz. A Tua palavra é linda. Os Seus mandamentos, ó Deus, são maravilhosos para mim. A minha alma o sabe muito bem. Leva-nos em paz, guardados debaixo do Teu sangue, da revelação da Tua palavra. Que nós sejamos santos e irrepreensíveis, ó Deus, diante do Senhor em amor. Que nós venhamos a nos afastar de toda presença e estado demoníaco nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja em sua vida hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe você. Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão. 2 ou 3 pessoas. Despede o teu irmão em nome de Jesus.